que a irmã Maria mencionou aqui, eu quero também, eu agradeci antes do grupo e agradeci pessoalmente a ele. E eu quero agradecer também aqui na frente da igreja, né, ao irmão Cícero, pela doação da caixa, que Deus possa estar abençoando, irmão, poderosamente. Eu não tenho como lhe retribuir, mas Deus vai lhe retribuir poderosamente. Eu não tenho mais nem o que dizer, porque eu já agradeci a ele tanto que misericórdia. E quero agradecer também não só a ele, mas a todos que fazem esse ministério, que tem se esforçado para fazer a obra de Deus, tem ajudado no que pode, como eu falei no grupo. Eu agradeço muito a todos vocês, eu sou eternamente grato. Saiba que, como a irmã Maria falou, biblicamente falando também, que Deus ele não quer nada de graça, ele retribui tudo a qual a gente faz para cumprir. Pode ter certeza que se você, eu estava lendo agora a palavra, que falava que se você der um copo d'água a um servo dele, você será retribuído. Então é isso, irmão. Então, a gente faz algo com alegria, porque tem aqueles que fazem por obrigação, ou tem aqueles que fazem esperando um mérito de alguém. E quando aquela pessoa faz com alegria para a obra de Deus, esperando um mérito do crescimento da obra de Deus e não crescimento próprio, pode ter certeza que Deus abençoa. E Deus ele é tão maravilhoso, irmão, que até aquele que faz a vontade de Deus, esperando um mérito próprio, reconhecimento, Deus ainda reconhece. Glória a Deus. Pode ter a tua certeza. Sabe por quê? Porque ele não faz nada, ele não recebe nada de graça. Não sempre tem aquela pessoa que recebe a ajuda de alguém, aquela pessoa de bom coração, ela recebe a ajuda de alguém e aquela pessoa ajuda porque quer ser reconhecida. Aí aquela pessoa diz, não, eu gosto das minhas coisas certas, então eu vou devolver mais do que ele me devolveu. E ele ajuda, é recíproco. E assim a gente, carnalmente falando, a gente faz isso, imagina Deus. Ele abençoa aquele que dá com alegria e aquele que dá esperando merecimento próprio. Porque ele não quer nada de graça. Eu só quero agradecer aos irmãos poderosamente. Amém? Eu vou levar só uma palavra aqui para não ficar nas minhas próprias palavras e vou estar encerrando, que se encontra lá no livro de Marcos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 9, versículo 38. Eu sou eternamente grato por tudo que Deus fez na minha vida e na vida dos irmãos. Deus possa estar abençoando poderosamente a vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 38. Quem não é contra nós é por nós. E João me respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos que não seguir, que não nos... Não, vou ler novamente. João respondeu dizendo-lhe, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Nós lhes proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse-lhe, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 39, vou ler mais uma vez. Não lhe proibirás, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que no meio ali dos trabalhos dos discípulos ali, Jesus Cristo ali dispensou discípulos para ir ali evangelizar, curar enfermidades e fazer a obra dele. No meio daquele trajetória, eles viram ali um homem que fazia a mesma coisa que eles. E a gente pode ver, irmãos, que tinha ocasiões que nem os próprios discípulos faziam. Com demônios, tinha discípulos que não tinham autoridade de expulsar demônios, e quem tinha que expulsar era o próprio Jesus Cristo. Como aquele demônio que deixava uma criança lunática. E só Jesus teve a capacidade de curar aquela enfermidade e de expulsar aquele demônio. E aqueles discípulos viram que tinha um homem expulsando o demônio. E a palavra do Senhor Deus diz que os discípulos proibiram dele expulsar demônio. Por que proibiram ele de expulsar demônio? Porque ele não era discípulo de Cristo. Somente por isso. A palavra do Senhor Deus diz que só porque aquele homem não andava junto com Cristo,
não era rotulado como um discípulo de Cristo, ele não tinha autoridade de expulsar demônio. E o discípulo chegou até Jesus Cristo e contou isso para ele: ó mestre, no meio da caminhada nós vimos um homem que expulsava demônios e nós proibimos ele de expulsar. Por quê? Porque ele não era nosso discípulo, ele não era discípulo de Cristo. E Jesus Cristo repreendeu, como nós vimos na palavra, na hora, os discípulos. Disseram: não proíba ele de fazer isso, porque quem não é contra nós é por nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, é uma coisa muito forte para a gente refletir e pensar. Muitas das vezes a gente levanta por dia de hoje, porque é uma coisa muito séria. Muitas das vezes a gente pega e diz dessa forma: ó, eu não acredito em outra igreja, eu não acredito em outros trabalhos, eu acredito somente no trabalho a qual eu faço parte. Eu não acredito em outros ministérios, eu acredito somente no ministério que eu faço parte. Por quê? Porque ali prega a palavra verdadeira, ali vive a palavra verdadeira. E essa pessoa carrega consigo uma placa de igreja, como o irmão Rodrigo pregou nesse momento, como o irmão Rodrigo pregou nessa noite. Sendo que a palavra do Senhor Deus diz que aquele que não é contra ele, é por ele. Não temos que proibir, não temos que rejeitar, não temos que rotular, não temos que, como eu posso dizer, não temos que falar mal. Muito pelo contrário, nós temos que orar, nós temos que interceder. Muitas das vezes, irmãos, eu já escutei, e até mesmo no passado eu já falei, ó, eu não visito a Igreja Universal, porque a Igreja Universal, ela faz muitas coisas que não agradam a Deus. Não anda segundo os caminhos do Senhor Jesus Cristo. É um trabalho errado. Não, eu não visito a Igreja do Véu, porque a Igreja do Véu ali, mesmo sendo batizado, para me congregar ali dentro, eu tenho que me batizar de novo e tenho que andar com véu. Não, eu não visito a igreja de fulano, cicrano, nem beltrano, porque naquela igreja ali tem pastora. E a palavra de Deus não deixa respaldo para a pastora. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, isso é fato. Biblicamente falando, a palavra do Senhor não deixa respaldo para esse monte de coisa que acontece. Como, por exemplo, na Igreja Universal. Na Igreja Universal a gente vê muitos erros, irmãos. E nós também, muitas das vezes, praticamos esses mesmos erros dentro da nossa igreja. E quando eu falo dentro da nossa, é dentro de toda aquela igreja que critica uma só denominação. E muitas das vezes a gente também chega e vê, ó, não, eu não vou para a igreja do véu porque acontece isso e isso. Mas a gente não vê a busca incessante de ambas as igrejas. O que ela já tem feito pela obra. Louvado seja o nome do Senhor, ou como também podemos dizer, não, eu não vou para a igreja de fulano e ciclano porque ali tem uma pastora. E ali, se tem pastora, é antibíblico pastora. De fato, a palavra do Senhor Deus em nenhum momento fala que existe uma pastora que domina ali no meio cristão. De fato. Mas só, irmão, que onde tem uma mulher que se levanta para fazer a obra de Deus, que um homem não tem coragem de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, nós devemos respeitar. Porque a obra, irmão, é difícil, principalmente para um líder. E enquanto não se levanta um homem capaz ali para tomar conta da situação e dizer aí, eu vou erguer esse cabo e eu vou tomar conta dessa obra, e se levanta uma mulher, sei lá de onde for, e prega o evangelho e carrega o fardo nas suas costas, mesmo a palavra não dizendo que é certo, nós precisamos o quê? Orar, interceder para ambas. Seja ela qual denominação for, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha mudar o coração e para, se possível for, Deus vir dar força, não criticar, irmãos. Irmão, uma pesquisa eu vi no passado que a igreja que mais ajudou, irmão, a denominação que mais ajudou a pessoas carentes foi a Universal, irmão. No tempo da pandemia, foi a igreja que mais ajudou, irmão. A toneladas e toneladas de alimento. E o que é que a palavra de Deus diz sobre isso, irmãos? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava com frio e não me trouxestes um cobertor. Elas podem errar em alguns pontos, mas pelo menos essa a Universal faz, e faz bonito. E deixa muitos no chinelo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós cristãos, nós só sabemos reclamar, nós só sabemos falar mal, e nós não fazemos muitas das vezes metade do que essas pessoas aí fora que nós criticamos fazem.
Nós temos que o que, irmão? Orar, interceder, pedir ao Senhor para que nós venhamos ter o mesmo desejo que aquela mulher que toma conta de uma obra, que nós venhamos ter o mesmo desejo do que aquela denominação que ajuda financeiramente falando em alimento, que nós venhamos ter o mesmo desejo, louvado seja o nome do Senhor, que aquela outra denominação do véu que prega a palavra e guarda as santas doutrina, louvado seja o nome do Senhor, e para que Deus venha corrigir aquilo que está incerto em cada denominação. Não nos cabe, irmão, julgar, só nos cabe orar e interceder. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, Deus diz, irmãos, ó, quem não é contra nós é por nós. Aquele homem não era discípulo, mas ele curava. Ninguém sabe qual era a religião dele naquela época. Ninguém sabe, só sabe de uma coisa, que ele tinha autoridade para curar. E ele não andava com Cristo, ele só servia a Cristo, ele só ali tinha desejo. Não, para a pessoa curar, a gente tem que ser sério. Para a pessoa ter autoridade de curar a enfermidade e levantar morto, tem que estar buscando. A palavra do Senhor Deus diz que tem que ter muito jejum e muita oração. Mas os discípulos acharam que ele não tinha autoridade de fazer isso. Os discípulos achavam que ele não tinha dever. Por quê? Porque ele não era discípulo igual eles. E Jesus Cristo disse, ó, ele pode não estar aqui comigo, mas se ele está fazendo a minha obra, ele é por mim, e eu sou por ele. Glória a Deus, aleluia. Resumindo, irmãos, eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas que acontecem no meio desses trabalhos são certas. Entenda, eu não estou dizendo que é certo. Biblicamente, muitas coisas que acontecem, até mesmo dentro dos nossos trabalhos, nossos como um todos, é errado. Mas só, irmãos, que nós temos que o quê? Se corrigir e interceder, para que Deus venha tomar conta do coração dessas pessoas, para que Deus venha mudar o rumo dessas pessoas, para que Deus venha libertar essas pessoas. E não, irmão, criticar, e não julgar, e não humilhar, somente adorar, somente orar e interceder, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Para finalizar, porque muitos acham que Deus ele é pelo específico tipo de pessoas. Só que Deus ele veio para todos. Aleluia. Deus ele veio para todos. Glória a Deus. Deus ele veio para o macumbeiro. Deus ele veio para o espírita. Deus ele veio para o alcoólatra. Deus ele veio para o da universal. Deus ele veio para o católico. Deus ele veio para o padre. Deus ele veio para mim. Deus ele veio para você. Nós temos somente, irmão, que reconhecer. Irmão, não sou eu, não é você que podemos mudar ninguém. A palavra do Senhor Deus diz, ó, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nós temos que fazer? Orar para que Deus venha libertar. O que nós devemos fazer? Clamar para que interceder, para que Deus venha agir com providência. Aleluia. Porque é o certo, irmãos. Chegar o último dia, todos esses, todas as denominações, todas as placas serão postas todos em um só lugar, e estará lá um grande livro da vida, e todos ali prestarão conta de tudo que fizeram desde o começo até o fim. Olhe para nós, olhe para você, não olhe para o próximo, porque ninguém tem salvação para a nossa vida, irmão. Somente nós mesmos, glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo isso baseado na palavra que eu li, baseado na palavra que eu li. Aqueles discípulos, eles se achavam a última bolacha do pacote. E o Senhor Deus quebrou todo o laço. Deixe Ele fazer. Se Ele faz por mim, pode continuar fazendo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar o trabalho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando, meu Pai, Santo, cada pessoa, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, estar derramando sobre nós, meu Pai, a graça e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos enchendo da tua sabedoria, meu Pai, e do teu entendimento, meu Pai. Abençoa todo aquele que ofertou, meu Deus. Abençoa todo aquele, meu Pai, que ajudou na tua obra, meu Pai. Que o Senhor possa prosperar cada vez mais, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar com bênçãos sem medidas, meu Senhor Deus. E que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus desça sobre todos. Digam amém.